Nesta quarta videoaula, iremos dar vida ao formulário de cadastro de usuário. Um formulário simples, mas que abrangerá o método de inserção no banco MySQL e o envio dos dados para o e-mail cadastrado pelo usuário. Temos que dar nome aos campos do formulário. Usaremos nome, e-mail, login e password. Após isso, criaremos o banco de dados com o nome curso e a tabela usuário com os respectivos campos ID usuário, nome, e-mail, login e password. Para que o formulário persista no banco de dados, daremos uma action para o mesmo, enviando via post os dados do campo para o arquivo usuário.php, no qual passaremos o parâmetro salvar igual salvar usuário e alteraremos o tipo do botão cadastrar, de button para submit. Após finalizar o formulário de cadastro, criaremos o arquivo usuário.php. A partir de agora, usaremos a linguagem de programação PHP para fazer a inserção dos dados. Iniciamos abrindo e fechando a tag PHP, criaremos uma condicional para verificar se a ação foi feita. Nela, verificamos se existe o parâmetro salvar e verificamos se esse parâmetro é igual a salvar usuário. Se sim, resgatamos dentro de variáveis os dados nome, e-mail, login e password.
Utilizaremos a classe PDO para trabalhar os procedimentos relacionados a banco de dados. Importante utilizar o PDO para abstração e segurança extra que a classe nos oferece. Agora criamos a query, utilizando o prepare. Uma vez feita a consulta, ela é otimizada pelo banco e pode ser executada N vezes, e o que muda são apenas os argumentos. Com seu uso, evitamos problemas com SQL injection. Buscando a conexão pela função dbConnecta, que falaremos mais à frente, note que ao colocar os valores para inserção, não colocamos os valores propriamente ditos. Utilizamos pseudo-valores e logo em seguida utilizamos o método bindPar para fazer a substituição de cada um dos valores, sendo o primeiro parâmetro o pseudo-valor e o segundo parâmetro o valor a ser substituído. E finalizamos executando a query. Agora criaremos o arquivo conecta.php, responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Definimos as constantes para armazenar os dados de conexão, neste caso, conexão com servidor local, no qual utilizamos o localhost, usuário padrão root, no meu caso sem senha, e o banco de dados curso. A conexão PDO. Utilizamos a função dbConnecta. Dessa função, passamos os dados de conexão como parâmetros e instanciamos a classe PDO.
No arquivo usuário.php, faremos a importação do arquivo conecta.php via require. Após esses passos, já temos o formulário funcionando e salvando os dados na tabela usuário do banco de dados curso. Além de cadastrar os dados do formulário no banco de dados, enviaremos os mesmos dados para o e-mail do usuário. Para isso, utilizaremos a biblioteca PHP Mail. No vídeo eu mostro como baixar a biblioteca no repositório do GitHub. Mais à frente trocarei pela pasta no qual deixo disponível para baixar no link na descrição do vídeo, no qual utilizaremos classes funcionais e já testadas. O arquivo usuário.php, abaixo da execução char stmt, importaremos duas classes para a PHP Mail. Essas classes são class smtp.php e class.phpmail.php. Um passo importante é configurar os dados de autenticação SMTP. Utilize o seu host de envio SMTP, a conta de e-mail que fará o envio das mensagens, defina a senha da sua conta de e-mail, a conta que fará o envio das mensagens, a mesma setada no username. Em Add Address, defina a conta que receberá as mensagens. Neste caso, utilize a variável criada acima que recebe o e-mail cadastrado pelo formulário. Configure a porta de comunicação SMTP.
No Body, adicionamos o corpo do e-mail, a mensagem que o usuário receberá com seus dados cadastrados, pegando os dados das variáveis recebidas no início do arquivo. Por fim, criaremos uma condicional para verificar se o e-mail foi enviado. Caso sim, retorne uma mensagem de alerta para o usuário e volte à página de cadastro. Obrigado a todos por terem assistido esse vídeo e até a próxima.